Hoje nós vamos falar sobre o hábito de ler, principalmente porque é a leitura que me fez conquistar tudo que eu conquistei até hoje. Mas antes eu quero dar alguns recados, porque a partir de hoje eu quero mudar um pouco como as coisas funcionam nesse canal. Eu tô com vontade de voltar à frequência que eu tinha de postar todos os dias. Nos últimos meses eu não pude fazer isso por conta dos projetos que apareceram e do crescimento das empresas. Mas agora eu quero trazer mais esse tom de podcast aqui para nós, uma conversa dia a dia. Eu acho que na internet a gente sempre tem essa dicotomia de fazer um conteúdo para quem não nos conhece, ao mesmo tempo precisar falar com quem já nos conhece. E eu sempre fiz a escolha de começar os meus vídeos e os meus textos e tudo que eu faço pensando em quem não me acompanha, porque se eu começo falando só para quem me segue, quem não me acompanha, quem nunca me viu e está vendo pela primeira vez, vai achar meio chato, sem graça e vai embora. Acho que esse pensamento é correto até hoje, mas eu quero trazer um pouco mais, vamos dizer assim, eu quero fazer essa conversa dia a dia, mais pensando agora em quem me acompanha constantemente. Acho que já cheguei nesse ponto de estar mais feliz conversando, sabendo que você me ouve várias vezes, né? Que você me ouve por um tempo. E eu já vi que bastantes alunos, clientes assistem quase todos os vídeos, então acho que isso vai ser bom. Então nós vamos fazer um negócio meio episódico, né? E hoje vai ser o episódio número 1 dessa nossa conversa. Quem sabe isso aqui ganha um nome. E eu vou pedir tua ajuda é muito importante para eu voltar a postar todos os dias. Eu preciso que tu comente com dúvidas. Eu quero ouvir as tuas perguntas, o que você quer aprender comigo, o que você quer saber nos comentários. Então eu vou começar a ler os comentários com frequência, todos os dias eu leio, mas eu quero ler e eu vou cavar perguntas que tem nos comentários para os próximos vídeos. Então a gente vai fazer isso aqui um organismo vivo, beleza? E por que eu decidi vir com essa história de hábito de leitura? Fui cortar a barba hoje cedo e um dos barbeiros começou a ler, os caras estavam brincando com ele, a maior zoação, né? Pô, o cara começou a ler, já vai tirar o piercing também, vai virar intelectual, não sei o quê. É sempre essa brincadeira, né? De quando alguém começa a estudar num lugar onde a maioria das pessoas não estuda, é sempre engraçado, assim. Os caras fazendo numa boa, não era nada pejorativo, assim. E aí a gente entrou nessa conversa sobre leitura, né? Porque, coisa curiosa, o cara me contou, pô, é o primeiro livro que eu tô lendo, eu não leio, né? Então eu peguei esse livro porque me indicaram aqui. E conversa vai, conversa vem. Falei, não, cara, dá pra ler tranquilo. Uns 30, 40 livros no ano, sabe? E os caras ficaram meio, como assim? Como é que tu lê 40 livros no ano? Eu falei, cara, olha só, é que parece que 40 livros é muita coisa. Mas se você ler 10 páginas por dia, na média, você vai ler 18 livros no ano. E 10 páginas por dia não é tanta coisa assim. 10 páginas por dia não está além da nossa capacidade cognitiva, entendeu? 10 páginas em média por dia significa um ritmo bem tranquilo de leitura. Quer dizer que você está tirando ali meia hora, 20 minutos, 40 minutos do seu dia para ler. E isso significa que você está colocando no seu dia um hábito que ele é benéfico em muitos sentidos, dos quais 2 me importam demais. O primeiro benefício do hábito da leitura é o benefício da tua capacidade de concentração, que ele é exatamente o oposto do que o celular faz, né? O celular é a capacidade da desconcentração, ele destrói a tua capacidade de se concentrar. Você fica com o span de atenção muito curto, então você precisa de estímulo novo o tempo inteiro. E esse negócio de precisar de estímulo é boa parte do que te deixa ansioso, às vezes com crises, porque quando a coisa acalma na tua vida e você não tem muita coisa urgente acontecendo, você vai ter uma espécie de urgência mental que atrapalha o teu modo de viver. Então, o primeiro grande benefício que a gente pode enumerar, a gente poderia enumerar muitos, né? Mas acho que esse primeiro já é muito bom, é a recuperação da tua atenção, que é algo natural ao ser humano. Sempre foi natural ao ser humano conseguir ficar quieto, se concentrar em alguma coisa, poder passar um tempo de ócio, sem ocupação. Sempre foi bom isso para nós, né? Sempre foi bom para o ser humano. Claro, não foram todos os humanos que puderam fazer isso, infelizmente, ao longo da história. Mas sempre foi algo bom para o ser humano se tornar o mais humano que ele pode, né? E o segundo grande benefício da leitura é que, eu sei, eu tô falando coisas óbvias, né? Mas é o seguinte, cara, o livro te traz sempre um conhecimento novo que você não tinha. Sempre não, mas a ideia é essa. Quanto mais você lê, mais novos conhecimentos você tem. E isso daqui
por mais óbvio que seja e seja bobo eu falar isso, é isso que te faz ter coisas melhores na vida, um trabalho melhor, crescer na carreira, enxergar mais oportunidades, conhecer pessoas mais interessantes, se aproximar, entrar em círculos sociais maiores, com gente com mais capacidade de penetração na sociedade. Por que eu fico usando esse termo? Pô, penetração não precisa, né? Mas você entendeu, né? Eu conseguir mais conhecimento vai abrir portas com as pessoas. Pensa em qualquer coisa que você quer da sua vida. Eu te garanto. São pessoas que vão te ajudar a conseguir. Então ou alguém vai te indicar, ou alguém vai trabalhar com você, ou alguém vai trabalhar para você, ou alguém vai te contratar e você vai crescer perto dessa pessoa. E para você se aproximar de pessoas boas que vão melhorar a sua vida, é obrigatório que você consiga adquirir mais conhecimento. Isso daqui, qualquer um que estuda já percebeu isso depois de um tempo. O que acontece quando você começa a ler todos os dias é que você muda. Em um ano você é um novo ser humano. Em 2 anos, em 3 anos, em 5 anos. Cara, em 5 anos a sua vida anterior ela é irreconhecível. Isso é uma coisa impressionante. Que eu te garanto, cara. Se você começa a ler 10 páginas por dia, daqui 5 anos você é irreconhecível. Você não é quase nada a mesma pessoa que você era. Sim, guardadas as proporções, o teu caráter provavelmente não muda, algumas coisas, algumas crenças não mudam, algum jeito de ser, se você é mais brincalhão, mais sério, enfim. Agora, a expansão da tua consciência te faz ver as coisas de uma maneira totalmente nova. É como se eu olho para isso daqui, imagina que eu olho para esse copo e eu enxergo um copo que serve para colocar café e acabou. O conhecimento ele faz com que quanto mais eu conheço, mais coisas eu consigo enxergar neste copo, mais utilidade eu vejo nele e mais benefício e mais bondade ainda. Como é que eu vejo a bondade de um copo, né? Que é um ser inanimado. Mas isso aqui, o copo é só um exemplo metafórico. A questão é que o conhecimento te faz ver as mesmas coisas que os outros veem, mas de uma forma totalmente nova. E isso é o grande diferencial, porque você vai olhar para as mesmas coisas que os outros, mas vai pensar coisas melhores. E isso já te colocou à frente de todo mundo. Então, o hábito da leitura, ele é chave para você conseguir com relacionamentos melhores e crescer, ascender profissionalmente muito mais rápido. Isso para dizer o mínimo, tá? Não estamos nem falando de vida espiritual, vida intelectual e todos os benefícios que você vai obter com esse hábito, que são muito superiores a só ganhar mais dinheiro ou fazer mais amigos. Mas não acho que a gente precisa ficar rodando em todos esses benefícios. Acho que a gente pode pensar de uma forma um pouco mais prática aqui hoje. Porque apesar de as dicas práticas da criação do hábito da leitura serem muito batidas e já repetidas ao longo dos anos aqui na internet, existem detalhes nelas que podem fazer toda a diferença. E a primeira coisa para mim é o seguinte: você nunca lê um livro que não está falando diretamente a algo de extremo interesse teu no momento. Então, o negócio de ter muitos livros, ele é muito bom para que você possa escolher o livro adequado ao teu momento de vida. E isso é uma coisa que as pessoas não percebem. Quando elas estão começando a ler livros, elas acham que elas têm que pegar um livro e ler ele até o final. Eu discordo. Eu acho que você pode parar a maioria dos seus livros muito antes do final, se você perceber que eles não são adequados para aquele momento de vida. Eu me lembro, em 2020, eu peguei um livro que se chamava O Lado Difícil das Situações Difíceis, que é um livro muito bom, mas ele não tinha absolutamente nada a ver com o momento que eu estava vivendo. Então eu li, 40, 50 páginas e eu percebi, cara, eu posso parar isso aqui e ler depois. Eu fui ler aquilo lá anos depois. Por quê? Porque não era necessário aquilo para mim. Então, como aquilo não era necessário, não atraía tanto o meu interesse, a leitura ficava chata. E para você criar o hábito da leitura, a leitura tem que deixar de ser leitura. Ela tem que se tornar conversa. E ela tem que se tornar a conversa com a pessoa que você mais quer conversar no momento, porque ela vai te ajudar a resolver um problema muito dramático da tua vida. Eu sempre tratei dessa forma. E como eu sempre tratei dessa forma, eu sempre li muito. Desde 2015 eu leio muito. Antes disso eu estava na faculdade fazendo festa. Então não foi sempre, mas sempre desde que eu voltei a ler,
eu tive esse comportamento com o livro. Então, se eu começo um livro que me parece bom, mas ele não atrai o meu interesse do momento, eu paro, porque é a conversa errada com a pessoa errada no momento errado. O livro pode ser muito bom, eu guardo ele. Em algum momento no futuro ele pode me servir. E mesmo que não me sirva, cara, muitos dos livros que eu tenho e não li, eu já consultei de alguma forma e eles me deram algum tipo de pequeno ensinamento para o momento. Então, muitos livros cumprem esse papel também. É claro, se a gente fosse entrar em detalhes de livro a livro, a gente veria que livros de literatura, livros de ficção, eles fazem algo diferente na tua alma de um livro de não ficção. Um livro prático, ele te ensina de uma forma muito diferente de um livro teórico e por aí vai. Mas esses detalhes também são irrelevantes para a criação do hábito da leitura. O primeiro ponto mais importante para mim é esse. Uma leitura não é uma leitura, ela é uma conversa com alguém sobre algum assunto. E se essa conversa com essa pessoa e este assunto me interessam muito, aquilo vai ficar muito fácil de fazer. E você vai ver que existe uma dificuldade na leitura, que é a dificuldade de compreender um livro, né? E uma coisa eu posso te dizer, todo livro bom, ele é um pouco difícil de você compreender no momento. Então essa é uma característica importante de compreensão de bons livros, porque o livro está te ensinando. E quando você vai aprender alguma coisa, se você vai aprender alguma coisa que você já sabe, vai ser fácil de aprender, mas você não vai aprender tanta coisa nova. Então é como se você estivesse só repetindo uma informação. Isso é um erro de memorização que muita gente comete, né? As pessoas querem lembrar alguma coisa, elas não lembram, vão lá no livro, abrem e olham, leem e falam, agora eu lembrei. Não, tu não lembrou, pô. Tu revisou. Lembrar é lembrar. Lembrar, eu não preciso consultar a coisa, eu simplesmente lembro. Então, a questão aqui, ela é justamente essa, né? Quando você entra numa conversa e essa conversa é sobre algo muito importante para você, você vai perceber que este algo muito importante, ele tende a ser importante porque você ainda não sabe resolver. E aí, o aprendizado que você tem num livro é justamente o aprendizado de algo difícil. Por isso que os melhores livros que você vai ler, eles vão te desafiar. É como você ir numa aula com o melhor professor que tem. Se você tivesse que escolher entre um professor muito bom e um professor muito ruim, você não escolheria sempre o bom? Pois então, uma coisa importante da leitura, que apesar de mudar a forma como alguém sabe, uma pessoa pode saber muito de um assunto e não saber escrever sobre ele. Isso é um detalhe que ele, claro, tem que estar no nosso pensamento. Mas quando você vai conversar com alguém realmente bom, essa pessoa sabe tantas coisas mais que você, que muito do que você vai encontrar naquela conversa você não vai entender de primeira e você vai precisar repassar. É por isso que quando você lê, você tem que anotar, você tem que escrever, você tem que fazer pergunta. Eu vou fazer um vídeo sobre anotações, eu acho, se for do teu interesse. Mas as anotações, elas são basicamente o teu diálogo com o livro. Quando você senta, imagina que você sente aqui na minha frente, no meu escritório, conversa comigo. Eu falo, você pergunta, eu respondo, você pergunta de novo, a gente vai num bate-papo. O aprendizado acontece em tempo real. Quando você está lendo um livro, o teu professor não está ali para responder tuas perguntas, mas você deve fazer elas do mesmo jeito. E é mais importante ainda que você as faça, porque fazendo essas perguntas, você vai conseguir enxergar a resposta no decorrer do livro. Tem muita coisa que você vai perguntar no começo do livro, sem entender, achando que não tem, mas ali na frente você vai encontrar a resposta. Só que você só vai perceber a resposta porque antes você fez a pergunta. Então a pergunta, ela faz um negócio que é direcionar a tua atenção para aquilo que importa. Por isso que você deve anotar as perguntas, deve anotar os teus pensamentos nas páginas mesmo dos livros que você lê, porque isso vai... É como se você estivesse calibrando a tua atenção em tempo real conforme você está lendo o livro. E isso é muito importante também para criar o hábito da leitura, porque, veja, para criar o hábito tem que ser prazeroso. Isso aí é o professor Pierluigi Piazzi fala no livro dele Aprendendo Inteligência sobre isso. Tem que ser gostoso de ler. E uma coisa que vai tornando qualquer conversa boa é você entrar numa conversa que te interessa e se envolver nela. Sabe quando viaja de ônibus, de avião, sei lá, e a viagem é longa, mas você senta do lado de alguém tão legal de conversar que a coisa passa rápido? Então, uma leitura ela tem que ser mais ou menos assim.
Mesmo que eu seja um cara tímido e não gosto de conversar com ninguém no ônibus, no avião, mas imagina que você parou do lado de uma pessoa incrível e a conversa fica tão boa que mesmo que você seja o mais tímido do mundo, você se envolve naquela conversa. O tempo passa rápido, é gostoso de fazer. Então, o livro tem que virar a mesma coisa para você e a anotação faz isso. Então, nós temos assim, primeiro ponto, muito importante, eu conseguir ler algo do meu interesse do momento. Segundo ponto, eu anotar. O terceiro ponto é, de fato, eu tenho 3 filhos pequenos, né? Meu filho tem 3 anos, minha filha tem 1 e minha terceira filha tem 1 mês. Eu não consigo, se eu acordar ao mesmo tempo que eles, eu não vou conseguir ler provavelmente até de noite. Porque eu vou começar o dia cuidando deles, daí eu já vou me envolver no trabalho, e no almoço eu tenho que cuidar deles, daí tem trabalho de novo, e na janta eu tenho que cuidar deles. Então é só 9 da noite que eu vou poder ler de novo. Então eu preciso fazer um esforço de conseguir acordar antes deles, e meus filhos acordam 6 e 6 e meia da manhã, então eu tenho que acordar antes das 6 da manhã para dar certo. Porque se eu não faço isso, eu não consigo ler muito. Então, o ponto importante do hábito da leitura é que você precisa entender como é a sua rotina e como a sua e qual é o espaço mais adequado para você tentar incluir esse hábito. Eu acho que geralmente esse espaço é no começo e no fim do dia, porque no meio do dia a nossa cabeça fica preenchida pelos problemas do dia. E todo dia tem os seus problemas, né? Então todos os dias que você acorda, você carrega os problemas dos dias anteriores e ganha alguns novos. E com um pouco de sorte, você soluciona alguns deles, para não ter que carregar tanto. Mas a minha impressão é que conforme a vida passa, eu só vou carregando mais problemas a resolver. Então, é uma coisa que não vai diminuir. O que vai tornando esse conselho sempre mais importante, que é, eu tenho que descobrir, eu tenho que entender como funciona a minha rotina para eu achar o espaço perfeito para colocar a leitura. E o espaço perfeito, ele é um espaço sem interrupção por pelo menos 15, 20 minutos. Então eu tenho que poder sentar e nada, absolutamente nada me interromper. Com filhos pequenos, com trabalho, com marido, esposa, sei lá o quê. Cara, é meio difícil. Então você tem que achar esse espacinho que tem esses 20, 30 minutos em que você sabe, eu posso deixar o celular longe, eu posso desligar o celular, eu posso me despreocupar que ninguém vai morrer na minha família, porque meus filhos, criança acordada, você já sabe, né? Criança acordada, ela tá o tempo inteiro à beira de causar um acidente, pulando de lugar que não pode, mexendo na gaveta dos talheres que não pode. Então assim, tem que ser um momento em que você não precisa ter outra preocupação na sua cabeça. Você pode se desligar do mundo por meia hora. E esse momento para mim é sempre no comecinho do dia ou no final do dia. Porque no comecinho do dia, é sempre a hora que meus filhos estão dormindo, entendeu? Se tá todas as crianças estão dormindo, a coisa fica mais fácil. Então, isso é o terceiro ponto muito importante. A gente vai para um quarto ponto importante, que é o seguinte. Ler vai ficar muito mais legal conforme você for compartilhando o teu conhecimento com outras pessoas. E isso é uma diferença muito dramática entre um bem material e um bem imaterial. O bem material, quando eu tenho ele, não dá para dividir demais. Então, por exemplo, esse copo é meu e não dá para eu te dar esse copo, porque se eu te der esse copo, eu fico sem ele. Então, se eu te empresto esse copo, eu tô sem ele. Se eu pego um pão e divido na metade, eu perdi metade do pão. Então, o bem material, você não consegue dividir sem perder. Agora, o bem imaterial, toda vez que você divide, você ganha mais. É uma coisa impressionante, não é? Então, eu leio um livro, aí eu li uma página de um livro e eu aprendi um negócio, eu vou lá e te ensino. O que vai acontecer é, quando eu te ensinar, só por eu ter repetido o que eu aprendi, eu já aprendi mais. E se você me responder, é possível que eu aprenda algo novo com você. Então, quanto mais eu divido, mais eu ganho. É uma coisa impressionante, é um milagre. Olha que diferença absurda entre um bem material e um imaterial. Se eu te emprestar meu livro, eu não tenho mais o livro para ler. Agora, se eu te falar o que eu aprendi com ele, eu vou aprender mais ainda em cima disso e você pode começar a conversar comigo e eu aprender ainda mais. E você vai aprender junto. Então, olha que coisa impressionante. Por isso que quando você começa a pegar as coisas que você aprende e faz um esforço de tentar ensinar elas para outras pessoas ou conversar a respeito delas, encontrar amigos que vão ler com você, encontrar gente para você poder debater, comentar gravar vídeo, escrever um post, comentar num vídeo, sei lá. Tudo que você faz
para transferir um conhecimento que saiu do livro e entrou na tua cabeça para outra pessoa, vai te ajudar a aprender ainda mais e vai aumentar o prazer daquele processo, o que vai contribuir para você querer manter o hábito. Porque o negócio de hábito é o seguinte, se for gostoso, não tem por que eu tentar criar o hábito, porque é obrigatório, eu vou criar. Assim, é muito bom comer chocolate, então comer chocolate todo dia não é difícil. Então se é muito bom ler um livro, ler todo dia não vai ser difícil. Um problema é você tentar ler todo dia achando que ler é chato e fazendo um esforço por cima de um sentimento negativo. Não é assim. Educação da Vontade, esse livro maravilhoso do Júlio Paiô, você transforma o sentimento. E a transformação do sentimento vai modificar o teu ato diário. E o ato diário é que vira um hábito. Então, tudo isso que eu te falei até aqui vai te ajudar a conseguir olhar para o livro de uma forma muito mais feliz e agradável e vai facilitar a criação desse hábito de leitura na tua vida, eu imagino. Dito isso, esse foi o primeiro episódio, espero que você tenha gostado, não sei o nome desse negócio, mas agora vai virar um programa isso aqui. Escreve aqui nos comentários o que mais você quer, pergunta as coisas para mim. Me ajuda a criar os próximos vídeos. Se a gente conseguir criar uma boa conversa, um bom diálogo aqui, eu consigo estar aqui todos os dias. E essa é a minha vontade, é voltar a estar aqui todos os dias. Eu conto com a tua ajuda. Um grande abraço e até a próxima.